A gente vai compartilhar uma palavra em 2 tempos, hoje e amanhã. É uma pena que alguns irmãos não vão participar amanhã desse tempo, mas seria tão bom que estivéssemos todos juntos, porque tem uma continuação, tá bom, meu amado? Muito legal no que Deus quer nos falar. Quero repartir com os irmãos sobre oração. Antes eu quero só dizer, os irmãos viram a minha esposinha, como é que está, uma adolescente. Garanto que não é mocinha mais não. Louvado seja o Senhor. Estou cuidando dela direitinho. Mas está uma gata, não está, irmãos? Assim. Louvado seja o Senhor. Completou mais um ano de vida agora em janeiro. Bendito seja o Senhor. Está vendo, amor? Muito obrigado aos irmãos por nos convidarem, por nos convidar para estarmos aqui juntos, né? Eu sei que diante de tantos irmãos tão preciosos, alguns que já compartilharam, outros que nem compartilharam, mas Deus me dá esse privilégio de repartir com os irmãos hoje e amanhã. Eu sei que antes de estarmos aqui é uma batalha. Algumas vezes falamos com os irmãos sobre as questões aí das inscrições, né? E é sempre assim, todo ano, faz 30 e poucos anos, 38 eu tenho de casado, mais de 35 anos, que os irmãos têm uma cultura de não fazer as inscrições com antecedência. A igreja do Senhor dos últimos dias, né? É mais ou menos assim. Mas louvado seja o Senhor, que depois sempre Deus superabunda, supera nossas expectativas, e tem sido assim nesses anos todos, né? Eu, antes de estarmos no encontro lá em Vitória, que estamos vindo de um tempo muito precioso lá, eu disse para os irmãos, né, que antes até de estarmos juntos, irmãos, isso aqui é muito precioso, essa comunhão, esse relacionamento. Eu cheguei aqui depois de ser ricamente abençoado lá em Vitória, no Espírito Santo. Então Deus trouxe essas coisas todas, vem aqui, sou abraçado, amado, e beijamos e revemos irmãos, que coisa muito preciosa. Eu fiquei pensando sobre Deus, olhando para tudo isso. Ele é onipresente. Imagine, talvez a reunião lá em Vitória não terminou, lá em Ponte Nova não terminou, talvez em tantos outros lugares, cidades, e nós estamos adorando a Deus, e Deus vendo tudo, né? Que Deus está trabalhando em nós, Ele trabalhando em nós. Que privilégio do Senhor, de olhar para nós e tudo que Ele está fazendo em nós, né? Ele é onipresente, louvado seja o Senhor. Ele é onisciente, aquilo que Ele está vendo, esse mover todo. Eu fico pensando que coisa tão tremenda é o Senhor. Muito obrigado aos irmãos. A gente vai falar sobre oração. Por que eu creio que é um tema importantíssimo e está totalmente ligado à questão do livro de Atos, essa questão da igreja ser despertada através da obra do Espírito Santo, tem que passar pela oração, nós sabemos disso. Então, eu olhando para tudo isso, entendi de fato que tem um livro que um profeta orou, e foi tremendo como Deus levantou esse homem. E é tremendo pensar que ele rasgou o coração diante de Deus. E eu fico pensando assim, é o que Deus quer fazer conosco, porque quando Deus nos levantou como igreja, eu sei que a maioria de nós aqui ouviu exatamente isso, que era algo novo,
uma visão do reino de Deus, uma revelação de um novo tempo. Assim nós oramos desde o início, assim nós vivemos naquele tempo. E eu sei que alguns de nós, em outro tempo, já orou muito mais. Eu quero falar sobre isso, porque eu venho pensando que, ainda que Deus nos revelou grandes coisas, eu creio que tem algo que é como se nós não conseguíssemos romper. Talvez na sua localidade você já tentou fazer vigílias, fazer reuniões de oração. Eu creio que Deus moveu um tempo de oração com a igreja. Eu creio que todo tipo de iniciativa nós tomamos para a gente orar e também orar com a igreja, ou orar como igreja, Deus trabalhar a oração na igreja. Porque eu sei que Deus mudou muito a nossa vida, o nosso comportamento. Quando eu olhei para o livro de Abacuque, eu pensei principalmente quando ele ora, aqui no capítulo 3, e ele diz assim, versículo 1, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Eu entendo que quando Deus começou a trabalhar conosco essa revelação, nós orávamos e queríamos viver um avivamento. Os irmãos podem lembrar disso. E quando também eu pensei em muitas coisas que aconteceram na história da igreja, alguns irmãos devem lembrar de muitas ondas. Eu que tenho aí um pouco mais de 35 anos de ministério, eu já vi muitas ondas passando pela igreja. E eu quero que a gente esteja incluído nisso que Deus fez. Eu creio que a gente faz parte de um tempo da história. Teve um tempo que teve o batismo com o Espírito Santo, renovação. E a gente tem falado há muitos anos de igreja. E eu tenho pensado sobre algumas questões da estatística que diz que esses movimentos duram uma geração, que é 40 anos. E fiquei pensando também sobre essa questão toda do tempo que nós estamos vivendo. Os irmãos lembram, e alguém talvez hoje à noite, ou não sei se de manhã, eu peguei um pouquinho ainda a última palavra, né? Mas sobre a questão de Deus renovar o primeiro amor, nos fazer voltar ao primeiro amor. Ainda que a Rosane disse que Deus tem nos dado essas coisas todas aqui, a gente sabe que algumas coisas estão se deteriorando, o tempo está passando e algumas práticas nessa questão toda da hospitalidade, do serviço, do amor, da igreja, das marcas, que eu creio que Deus nos levantou para viver, a gente sabe que algumas coisas parece que vão diminuindo, a gente vai caindo numa situação de um conformismo, de uma mesmice. E eu fico preocupado que a gente não tem que ficar parecendo com a religião, porque não é a religião que nós temos que viver. Nós temos que viver a expressão da igreja com toda a sua plenitude. Então nós temos que experimentar essas coisas todas de Deus.
E aí, orando sobre isso, Deus começou a me falar algumas coisas, e eu quero que você realmente possa anotar para praticar, porque a gente quer essa prática. Chega um tempo que nós começamos a colocar muitas perguntas para Deus, a gente sabe disso, e aí eu quero te dizer uma coisa, isso Deus me falou claramente. Deus, Ele responde respostas. Nós somos a resposta para Deus. E a partir do momento que nós começamos a trabalhar, Deus trabalhar em nós essas respostas, que eu sou a resposta, Deus começa a dar resposta. Eu sou a resposta, eu sou aquilo que Deus quer fazer. Então, a igreja do Senhor é algo que eu entendo que nesses dias Deus quer renovar, principalmente com esse entendimento da oração. Abacuque orou, era um desses profetas clamando por avivamento. No capítulo 1, versículos 2 até o versículo 4, a palavra diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio, e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Abacuque começa a orar, e ele coloca diante de Deus o seu peso, a sua queixa. Ele fala com o Senhor com muita franqueza a respeito dessas coisas todas que ele quer ver acontecendo na igreja. Nessa segunda parte que Deus vai nos dar, eu quero, com a graça de Deus, repartir algumas coisas sobre orar, porque eu entendo que a gente tem que entrar nessa prática e entendermos algumas coisas, porque uma das coisas que nós não temos conseguido como igreja é orar, e nós queremos entender isso de uma forma prática, não somente teórica. Quando nós olhamos o livro de Atos, a gente sabe que Deus, Ele trabalhou tudo começando pela oração. Lá no quarto, alguém que escreveu com uma letra muito bonita, pode até contratar para convite de casamento, Vinci Sâmia. E aquele cartaz de boas-vindas, estou fazendo propaganda de quem escreveu aí, mas o versículo está dizendo assim: e recebereis poder, ao quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Mas esse receber poder, ele tinha que passar por um processo de oração, de comunhão com Deus, de intimidade. Lá no primeiro capítulo de Atos, no versículo 14, quando a palavra fala sobre a questão toda da oração, a Bíblia diz que eles perseveravam, Atos, no capítulo 1, no versículo de número 14, eles perseveravam em oração, homens e mulheres, era todo um processo de oração.
Atos 1:14. Depois, quando nós olhamos para Lucas também, no capítulo 24, versículo número 49, a palavra diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse permanecer é ficai. Às vezes nós pensamos na questão do ficar como se fosse um lugar, mas quando nós olhamos para João no capítulo 15 sobre a palavra permanecer, ou esses versículos que estão falando sobre perseverança, ou de novo Lucas sobre permanecer, o ficai é Ele. A partir do momento que nós estamos dentro dele, Ele dentro de nós, então é um ficar. Tem esse ficar tão ruim do mundo, mas esse ficar aí de Deus é para que Ele possa fazer morada dentro de nós. Ele está dentro de nós, então as coisas, elas estão começando a acontecer por esse permanecer do Senhor dentro de nós. Então Deus trabalha essas coisas a partir de nós. Agora Abacuque, ele começa a orar, e ele coloca essas coisas para Deus, com essa carga toda, com o coração sincero. Então ele pergunta, faz algumas perguntas: Senhor, tem contenda, tem litígio? Nós lembramos, estando juntos lá agora, um irmão antes de ir para o retiro, ele foi assaltado, me ligou, vim tudo certinho para a gente ir para o retiro, foi assaltado aqui, levaram tudo, e eu disse: vai para o retiro, nós vamos resolver, nós somos uma família, no nome de Jesus, não se preocupe com isso não, vamos orar juntos. E Abacuque está mostrando isso assim diante de Deus: Senhor, tem iniquidade, tem dificuldades. A Deus fala para ele, no capítulo 1, versículo 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai. Deus está mostrando que Ele realiza nesses dias uma obra grande, uma obra muito grande. Nós louvamos a Deus pela obra que Ele está fazendo. Mas dos versículos 6 até o versículo 11, Deus mostra que de fato Ele vai tratar com a igreja. Depois os irmãos podem ler com mais calma até o 11, eu só vou ler o 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. De fato, os irmãos vão ver que Deus está usando agora a Babilônia para tratar com Israel, para tratar com o povo de Deus. E quando Abacuque percebe que Deus está usando a Babilônia, Abacuque então diz para o Senhor, capítulo 1, versículo 12: não és tu desde a eternidade, Senhor Deus meu, és santo. Ele reconhece o Senhor. E no versículo 13, ele diz: tu és tão puro, de olhos que não pode ver o mal. De fato, irmãos, Abacuque está falando com Deus: Senhor, mas como que a Babilônia vai tratar com Israel? Porque esse povo é ruim, esse povo não presta. Tu és um Deus de bom coração, de bons olhos. No capítulo 2, eu estou passando muito rapidamente para a gente avançar um pouco em algumas verdades muito importantes para a gente entender diante desse processo todo. No capítulo 2,
Abacuque coloca pelo menos 5 ais diante de Deus. Versículo 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Tem muita injustiça, a gente sabe disso. E Deus quer tratar com a injustiça. Nós estamos na terra, e a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. O outro ai, que está aí no versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Então, gente que tem dentro de casa algumas coisas que são fraudulentas. É claro que Deus não se agrada disso. Versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue. A gente vive dias de violência, nós sabemos disso, muita violência. Hoje, quem foi naquele passeio, tinha lá aquela pia lá no final e aquela torneira com sangue, né? Eu não sei quantos entraram naquela galeria, mas de fato hoje tem muito sangue na terra, e a gente sabe disso. Versículo 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Hoje a gente sabe que na terra tem muita bebedice, muitas situações de drogas. Quantas drogas, quantas famílias estão vivendo crises terríveis a respeito disso. Nós convivemos com muitas situações, sofremos com muitas situações assim na terra. Depois, no versículo 19, é um outro ai, é o quinto ai. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então a palavra está mostrando sobre a questão da idolatria. Hoje tem muita gente clamando a ídolos, ou algumas vezes idolatrando pessoas e não a Deus, seguidores de homens, de imagens. Então essas coisas todas, nós queremos orar para Deus mudar na terra, e como igreja esse é o nosso papel, e nós podemos cumprir esse papel. E Abacuque ora então por esse avivamento, para Deus fazer alguma coisa mesmo, e que possa trabalhar. E aí quando nós olhamos para isso, para essa oração de Abacuque, e depois chegamos aqui a esse coração tremendo dele, capítulo 3, versículos 13 a 17, ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés andar altaneiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pensei que Deus sempre teve esses homens, que Ele levantou ao longo da história,
E eu creio que Deus está levantando a igreja. Irmãos, nós significamos um tempo na história e Deus está nos levantando como igreja. E eu entendo que nós não temos que perder essa oportunidade, porque Deus está nisso. Às vezes é difícil acreditar, entender que eu faço parte da história e que eu tenho que deixar uma marca que de fato alguém pode contar a respeito de nós, que quando nós vivemos essa década, Deus operou algo na terra. E como igreja, Deus quer nos chamar a atenção por uma coisa, irmãos. Tem sido tremenda a comunhão, o relacionamento, tem sido tremendo essas coisas todas que nós fazemos juntos, viajamos juntos, alegramos juntos, de repente vamos para um cinema juntos, combinamos algumas coisas juntos, mas nós precisamos orar juntos, gastarmos mais tempo como igreja orando juntos. Por que a oração ela tem que tomar esse espaço na nossa vida? E eu digo para os irmãos que isso é um milagre. Por isso que eu peço ao Espírito Santo que essa palavra que nós estamos repartindo, ela não seja simplesmente um ensino, mas que caia uma revelação no nosso espírito, um entendimento no nosso espírito, que a oração ela tem que mudar a nossa vida, que a oração vai tratar todas as áreas na nossa vida. Os irmãos sabem que quem ora é quebrantado, é humilde, é temente a Deus. Quem ora se arrepende, confessa. Nós conhecemos muitos irmãos que estão comprometidos nesse processo aí conosco, mas o que Deus quer levantar entre nós é gente que tenha um coração quebrantado, um coração contrito, um coração comprometido com oração, com temor de Deus. A oração, ela vai mudar a minha vida e a sua vida, mas isso não pode ser teórico. Irmãos, a gente entendeu o cântico, a gente entendeu a igreja nas casas, eu sei que nós entendemos essa renovação toda de mente em relação à igreja, a gente entendeu a unidade da igreja, o comer junto, nós entendemos essa questão de servir aos nossos irmãos, de hospedar. A igreja é linda. Um irmão passa no vestibular em tal cidade, a gente tem irmãos lá naquela cidade, e liga para aqueles irmãos, recebe os nossos filhos, amigos, e eles são ali colocados, inseridos dentro da vida da igreja. É tremendo isso, irmãos, tudo que Deus está fazendo. Se vão para o exterior, em vários países, vários irmãos, tem gente nos aeroportos, tem gente para receber, tem gente para ajudar. Então a gente entendeu isso tremendamente. Mas quando nós começamos a orar, e orar, e orar, e orar, a gente sabe que Deus começa a trabalhar em nós algo que vai crescer muito no nosso espírito, porque a gente começa a contemplar o Senhor, adorar o Senhor. Deus começa a nos falar coisas tremendas que até então nós não tínhamos ouvido. Tem algumas coisas que em alguns momentos também a gente tem algumas crises, né? Por que alguns sofrem, outros não sofrem? Eu creio que nós temos que entender essas coisas melhor, porque tem situações que são difíceis, é verdade. Abacuque, ele está colocando essas coisas diante de Deus. Ele está se queixando diante de Deus.
Eu creio que algumas vezes a oração, ela é de fato uma queixa. Nós começamos a colocar uma quantidade de coisas para Deus, e algumas vezes nós não estamos muito satisfeitos com as respostas. Eu sei que algumas orações, irmãos, pode ser que a gente até se apresenta melhor diante dos irmãos, mas lá no nosso íntimo, tem hora que alguns estão chateados. Eu estou orando há muitos anos por isso e não tive resposta. Algumas vezes, nós achamos que Deus está lento. Eu creio que nós temos que ser sinceros diante de Deus. Deus se agrada da nossa sinceridade. Deus não se agrada da hipocrisia, da falsidade. Abacuque estava dizendo de uma forma firme para Deus: acorda, Deus. Num certo sentido, tem muita passividade, muita morosidade. Deus, por que tu não estás fazendo nada? Irmãos, pode ser que alguns de nós seguimos a nossa vida cristã e a gente está contente com algumas coisas, mas tem momentos na nossa vida que de alguma forma, e os irmãos sabem disso, que tem um grupo entre nós: Senhor, olha para a igreja, e a gente começa em oração se queixar diante de Deus. A gente tem aquele entendimento que os irmãos estão pior, e talvez estejam. A gente sabe que tem algumas coisas que pioraram, não é verdade? Vamos ser sinceros, irmãos. Às vezes você procura um irmão para hospedar, piorou, porque antes tinha muita gente querendo hospedar, mas hoje tem umas casas que a gente só pode contar com elas, tem que ligar só para eles, porque aquele irmão vai resolver na hora. Mas você dá uma quantidade de telefonema, algumas vezes que alguém diz. Outro dia eu disse para alguém: mas quem vai servir sem sacrifício? Irmão, servir tem sacrifício. Todo mundo tem problema em casa. A empregada foi embora, deu problema na água, não é isso, irmãos? A sua coxa está velha, você queria uma coxa nova. Irmãos, tem desculpas que não acaba mais. E quando começa a acontecer essas coisas com a igreja, que a gente já não tem mais a mesma resposta, eu quero lembrar aos irmãos que nós nascemos assim. Não tem aquele carro, propriedade exclusiva de Jesus, não é isso? Naquele plástico assim. O que é de Jesus não é nosso, irmãos, não é meu. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. E quantas vezes aconteceu, e ainda acontece, louvado seja o Senhor, que na realidade os irmãos disponibilizam o carro com amor, é verdade, mas irmãos, a gente sabe que já não há aquela prontidão de tantos carros, já não há aquela prontidão de tantas casas. Lembra aquela questão do discipular? Teve um tempo que discipular era uma coisa, puxa, o discipulador era um status. Aí passou aquele tempo que discipulador, já vem o irmão, tem um irmão toda semana aqui na minha casa. É complicado, e irmão, é tudo problema. Aí a gente começa a olhar para isso, e a gente olha como um peso, uma coisa cansativa, uma coisa monótona, que alguns não querem mais.
Eu sei que alguns pensaram assim, puxa, quando os presbíteros reúnem, o poder do Espírito Santo é derramado, o fogo dos céus desce. Irmãos, eu sei que algumas vezes, em alguns tempos, alguns tinham uma ideia de algumas coisas a respeito de alguns de nós, que eram coisas espirituais, tremendas, místicas, uma manifestação de Deus, uma operação de Deus. Mas hoje, como é que está a interpretação de alguns irmãos sobre a igreja? Está perdendo a visão, está perdendo a direção, está perdendo o fundamento. Quantas vezes alguns estão dizendo, no início não era assim. Aí vem aquele canto, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aí, irmãos, é desse jeito, né? Aí vem o cântico e passa alguns dias, a igreja está pior. Não aconteceu nada. A gente continua com aquela queixa, com o nosso coração a respeito dessas coisas. E a gente pergunta assim, mas Deus, por que que as coisas estão repetindo, sem que haja mudança? Nós queremos mudança. Abacuque, depois medita melhor nesse livro, ele está colocando essas coisas de uma forma rasgada para Deus. E ele criticava, mas como usar a Babilônia, as posições que Deus estava tomando. Então nós ficamos com essas impressões, e até, não tem aquela questão no Brasil que cada pessoa é um técnico de futebol? Não chega a época da Copa, todo mundo tem uma seleção escalada. Irmãos, a igreja também é assim. Parece que nós temos uma solução para a igreja. Cada um dos irmãos tem uma crítica e tem uma solução. E a gente quer dizer para Deus exatamente o que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer, quando Ele tem que fazer. Às vezes sobe um irmão aqui para compartilhar, o irmão está sentado aí e diz assim, ó, está tudo errado, esse irmão não tinha que falar. Não acontece? Aí você começa a orar contra ele, não é mais por ele. Porque no seu entendimento está errado, não tem direção, não adianta, esse irmão fala demais, 10 horas, olha bem, como é que Deus vai falar agora esse povo? Não é isso? A turma vai cochilar agora, está errado, colocaram o irmão errado. Irmãos, é exatamente assim que nós fazemos. A coisa rola aí, rola no café, rola no jantar, de manhã, de tarde, né? A gente chegou aqui inteiro, puxa vida, hoje um dia desse, depois de 3 dias em alojamentos, lá no Iotim, gente que não dormiu. Eu quando ouvi negócio de Iotim, eu falei, será que tem uma programação da TIM hoje lá? Eu fiquei pensando que tinha uma programação assim, depois os irmãos me explicaram. Mas aí a gente vem para cá, e a gente já está cansado, é verdade. Mas irmãos, imagina uma coisa, se nós tivéssemos uma varinha, assim, com essa porção de poder, né? Aí a gente pegava essa varinha, irmão, cala, já são 11 horas, não seria fácil? Se você tivesse assim essa solução. Irmãos, nós podíamos fazer essas coisas todas, e eu creio que se tivéssemos uma varinha de poder, a gente nem ia orar mais. A gasolina subiu, aí você com a varinha abaixa a gasolina. Seria tremendo. Irmãos, seria uma coisa tremenda.
A igreja orou pela Marina, e depois veio o Aécio, não é isso? Aécio, não é Écio, não. Aí veio o Aécio, e a igreja orando, e o WhatsApp, e todo mundo fazendo campanha, e agora vai derrubar o PT, fora Dilma, não é isso? Eu não sei, eu não fui para a rua, eu não fiz isso, mas na verdade, o que acontece, irmãos, naquele momento assim, que de fato o PT ganhou? Eu não sei quem profetizou, irmãos. Talvez você ouviu uma quantidade de coisas sobre isso, que era o momento da igreja, e revelações sobre isso. Depois eu quero entrar em alguns versículos específicos sobre a oração, creio que amanhã, para a gente entender algumas coisas, e a palavra nos mostra por que Deus não responde às nossas orações. Agora com esse escândalo todo da Petrobras, o maior roubo, irmãos, desse país, o maior roubo da história, irmãos, né? Se sua varinha agora, Senhor, corta o pescoço desses políticos, aí você ia fulminar os políticos com o seu poder, não é isso? Se fosse assim, irmãos, então nós estamos nessa situação aqui. Abacuque está orando. Você já pensou que às vezes você escolhe aquele presbítero? Na igreja não tem aquele presbítero que você escolhe? E Deus fala assim, que Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Amém. Aleluia. Tem coisa que tem pouco amém. Irmãos, irmãos, tem gente que ora e que tem crítica, que tem comentário a respeito daquele presbítero. A igreja tem um presbitério, irmãos, e nós temos que honrar todos os presbíteros. É o que ensina a palavra. A gente não tem que ficar torcendo contra aquele presbítero. Irmão, centro de macumba é que tem linha cruzada. Os que forem espíritas sabem disso. Mas, irmãos, no Senhor não tem isso. A gente tem que orar, a gente tem que honrar, a gente tem que pensar o melhor. Não tem aquela esposa daquele presbítero que está sempre querendo falar? Aí tem aqueles irmãos, mulher não pode falar na igreja. Ô, mulher entrou nessa esposa desse presbítero. Aí ele começa a fazer comentário. Parece que ela sempre tem uma palavra, ela ocupa o tempo todo, ela fala demais. Irmãos, é assim que a gente fica. E muitas vezes a gente sabe que existem muitos conflitos e muitas dificuldades para que Deus possa cumprir toda a sua vontade na igreja. Deus quer trabalhar em nós. Esse versículo que fala que Deus ri. Eu tive meditando, irmão, será que Deus, Ele ri diante de algumas orações nossas? Medita nisso. Porque tem oração que você faz, passa uma semana, Senhor, que besteira que eu pedi. Eu falei bobagem. Porque de fato Deus ri. Está escrito lá no Salmo 2, no versículo 4. Porque algumas vezes, irmãos, nós estamos fora daquilo que Deus quer trabalhar. Então nós temos que entender o que Deus quer. E nós precisamos entender essa questão toda de orar. Eu quero compartilhar com os irmãos o meu coração sobre essa questão. Orar é claro que o Espírito Santo de Deus pode nos dar sabedoria, graça,
mas tem alguns princípios que são importantes. Eu entendo que quando a gente olha para esse livro, Abacuque, ele começa a rasgar, a vomitar tudo diante de Deus. Deus se agrada, irmãos. Pensa no seu filho, quando ele chega perto de você, perto do pai, e ele não é sincero, ele não é honesto. Ele está com um monte de malandragem, de falsidades, ocultando situações. Quando nós olhamos para Abacuque, ou então para esse texto de Jeremias, no capítulo 20, Jeremias no capítulo 20, versículos 7 a 18, eu não vou gastar tempo aqui com os irmãos nesses versículos, porque de fato aqui eu tenho uma outra palavra do Senhor sobre isso, que é uma palavra tremenda, mostrando a questão de Jeremias. Eu quero te dizer, você pode ser franco diante de Deus, pode ser sincero diante de Deus. Jeremias começa a falar com Deus assim: persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Irmãos, leiam depois até o versículo 18. Jeremias está desabafando diante de Deus. Tem algumas traduções que está escrito assim: enganaste-me. E esse texto aqui, ele é muito forte. Versículo 14, Jeremias diz assim: maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. É claro, irmãos, que Jeremias vai lembrar do Senhor, do poder do nome do Senhor, do coração do Senhor, o quanto o coração dele ardia para fazer a obra de Deus, que o Senhor é poderoso, que estava com ele, que o Senhor faz as coisas através dele. Mas ele estava abrindo o coração. Nós, os pais, quando os filhos chegam e eles não estão trazendo tudo, a gente fica encucado com aquilo, preocupado com aquilo. Irmãos, qual pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Nós temos que ser específicos com Deus. Deus se agrada disso. Algumas pessoas vivem entre nós, mas já não têm aquela atitude sincera, aquela atitude honesta. É sobre isso que eu quero dizer aos irmãos, que algumas vezes nós estamos juntos, mas o nosso coração já não é o mesmo. A gente segue, mas não temos o mesmo comportamento, não temos a autenticidade. Irmãos, às vezes nós ficamos preocupados de dizer algumas verdades para Deus e Ele ficar chateado conosco. Irmãos, quem somos nós para deixar Deus chateado? Que pretensão é essa nossa, que a gente vai chatear Deus? Deus se agrada, e nós temos que aceitar, tratar o nosso interior, confrontar essas questões dentro de nós e retomar a nossa caminhada. Irmãos, alguns de nós vivemos um pouco à parte do que Deus quer, acomodados, morosos, passivos. É essa atitude que tem que mudar dentro de nós, porque se formos sinceros, Deus vai trabalhar conosco. Esses homens de Deus, eles foram sinceros. Tanto é que Abacuque, ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresce, ainda que não tenha gado,
ainda que não tenha mais azeitona na oliveira, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Louvado seja o Senhor. Algumas vezes, irmãos, nós estamos gastando muito tempo com pessoas, nas crises das pessoas, e Deus tem nos falado isso, porque de fato nós temos que gastar mais tempo com Deus para apresentar a Deus às pessoas. Isso tem que mudar a nossa mentalidade, irmãos. O discipulado, a formação, não é um fim em si mesmo. Deus levantou cada um de nós para sermos instrumentos de Deus, cooperarmos, sermos conselheiros. Mas, irmãos, nós temos que colocar isso tudo diante de Deus, pedindo ao Senhor para trabalhar na igreja, gastarmos tempo com Deus em oração. Você já notou que é totalmente diferente quando você está orando, e você tem em seguida um compromisso com alguém? Quando você fala daquela pessoa para Deus, quando Deus te coloca diante daquela pessoa, é diferente. Mas nós temos que admitir que muitos de nós assentamos sem ter orado, aconselhamos sem orar, sem pagar um preço, sem colocarmos essas coisas todas que vão acontecer em oração. Irmãos, é triste que alguns de nós somos muito ocupados e não temos mais tempo para orar. Olha que absurdo. Eu procurei um irmão na cidade, bastante conhecido, e chamei ele para orar, um pastor, e ele pediu o colega dele, cooperador, ajudante dele: fala aí para o Vince que eu sou muito ocupado e eu não tenho tempo de orar. Irmãos, eu sei que nós ficamos um pouco escandalizados com essa resposta, ou com essa fala, mas nós temos que admitir que nós temos estado muito ocupados, inclusive com a obra, sem tempo de orar. Isso faz com que as coisas que nós estamos fazendo não tenham o resultado, a resposta. Sabe por quê? Porque eu não estou sendo a resposta de oração. Eu tenho que ser a resposta do Senhor, eu tenho que orar. Algumas pessoas estão no nosso meio, e para que elas não fiquem mal, por isso que eu escrevi aquilo ali. Se a gente está numa reunião de oração e parece que todos vão se sentir bem de dizer assim: Deus operou poderosamente, Deus fez grandes coisas, e aí nós enchemos a bola, mas por dentro não aconteceu nada. Será que nós iríamos entender aquele irmão que, quando muitos receberam oração aqui sobre Deus encher do Espírito Santo, e ele dissesse assim: não aconteceu nada? Eu me lembro que quando eu comecei a ser discipulado lá pelo amado Moisés de Porto Alegre, lá em 70, final da década de 70, eu e a Sâmia, recém-casados, e o Moisés, éramos 3 casais, e o Moisés lá em casa perguntou assim para o primeiro casal, primeiro o homem, depois a mulher: você está disposto a morrer por amor a Jesus? O irmão: eu estou. A esposa dele: eu estou disposta. Aí o segundo casal: eu estou disposto. A esposa: eu estou disposta. Chegou a mim: eu estou disposto. Aí chegou na Sâmia: eu não estou disposta.
Falei, acabou, queimou meu filme. Como é que o irmão vai me discipular? Minha mulher não quer morrer por amor a Jesus. Irmãos, de verdade, eu fiquei tão chateado. Eu tinha que tratar isso em casa depois. Passaram alguns dias, eu percebi que ela foi a pessoa que deu a resposta mais sincera dos 3 casais. Louvado seja o Senhor, que ela foi honesta. Os irmãos já notaram que a gente tem uma cultura de não aceitar muita honestidade na igreja, assim, muita franqueza. A gente prefere que todo mundo esteja nessa média e meia boca, não é isso? A gente prefere a cultura que a gente tem, a nossa cultura. É melhor a gente ficar bem, essa politicagem toda, esse lobby todo, está todo mundo bem. Irmãos, Deus quer tratar na nossa vida com essas questões que são desonestas, e que são mecânicas, e que são chavões, porque algumas vezes nós preferimos esses chavões para que a gente possa ficar melhor. Mas, irmãos, nós temos que aceitar o desafio de dizer para Deus e para os irmãos: esse é meu estado, eu preciso algo novo na minha vida. Vem, me ajuda. Eu quero abrir meu coração sobre isso e aquilo. Eu não entendo. Irmãos, tem algumas coisas. Eu orei nesses dias por uma pessoa que eu estava evangelizando, e uma pessoa que estava me buscando, me amando, e de repente eu fui na UTI, eu encostei do lado daquela cama assim, eu não sabia o que falar. Eu não tinha oração, eu não tinha palavra. Eu comecei a cantar. E ali de bruços, deitado, olhando para aquele homem, cantei. Depois que cantei, Deus colocou uma oração, algo assim profundo. A glória de Deus tomou aquela UTI. Falamos em língua, eu e a esposa dele. Deus derramou ali do Espírito Santo. Irmão, sabe o que acontece? Nós não podemos continuar agindo de uma forma religiosa, mecânica. Nós temos que aceitar esse desafio de que de repente eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso dizer o que Deus quer, eu não posso fazer as coisas mais nessa rotina, eu preciso fazer as coisas que Deus quer. Como igreja, quando Deus nos levantou, era principalmente com esse propósito. Irmãos, tenha coragem de dizer para Deus tudo, porque de fato Deus se agrada da nossa sinceridade. Vamos pedir a Deus para mudar a nossa oração, irmãos. Deus pode mudar a nossa oração, Deus pode renovar você. Orar é, segundo ponto, pedir as coisas dentro da vontade de Deus. Tem algumas coisas que podem nos ajudar se nós olhamos para a palavra. A palavra aqui diz assim, 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obtermos os pedidos que lhe temos feito. Essa questão da oração é delicada, porque a gente pensa assim, se Deus quer, Ele vai dar. Por que Ele não dá?
Mas uma das coisas mais tremendas da oração é porque a oração é o meio, é a maneira, é o instrumento que Deus tem de gerar intimidade. O nosso Pai é um Pai de relacionamento. Nós sentimos quando os nossos filhos não querem mais conversar conosco, ou que eles são independentes, que eles são autossuficientes. Essa condição, que Deus tem colocado no nosso coração assim, de orar, de se relacionar, de falar com Ele, de compartilhar com Ele. Irmãos, isso é tremendo. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta aí, bato. O que diz depois? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo ceará. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou orando, eu estou abrindo a porta do meu coração para Deus. Nós já notamos que nós entramos na oração com um conceito, uma convicção, com alguns pensamentos. Mas se nós gastamos tempo com Deus, Deus muda o nosso coração, muda o nosso pensamento, Deus muda a nossa atitude. Por quê? Porque a oração é uma maneira que Deus faz a cada dia para trabalhar a vida dele dentro de nós. A vida eterna é essa, conhecer ao Senhor. Conhecer como? Pela palavra e pela oração. É um exercício, é por isso que nós precisamos pedir, abrir a porta. Tem uma quantidade de coisas que nós queremos e que são totalmente equivocadas. Irmãos, a maneira de Deus trabalhar conosco e renovar e avivar, eu creio que o profeta Abacuque estava orando, aviva a tua obra, hoje em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para a igreja, aviva a tua obra na igreja, Senhor, aviva os teus filhos, Senhor, é através da oração. Tem algumas coisas, irmãos, que nós estamos ficando passivos. É por isso que algumas vezes já não há interesse de retiros, ou não há interesse de nós chegarmos na reunião. Eu estava ministrando em Moçambique, e a reunião de 10 horas da manhã, aquele calor violento, e eu cheguei para as 10 da manhã, mas toda a igreja estava lá, cantando, orando, e todos estavam suados, chorando, e eu pensei que eu tinha chegado atrasado, e os irmãos disseram, não, eles chegam todos aqui antes. E eu ministrei naquele calor causticante, até de tarde, eles querendo receber palavra, aquele lugar simples, aquela casinha de barro, de estuque, né? Aquela casinha com palha, aquela quantidade de gente lá dentro, abafado, mas ninguém queria ir embora, porque de fato o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, a oração e os milagres estão acontecendo, e ninguém quer ir embora. É como a passagem de Mateus capítulo 17, quando a palavra diz, irmãos, que Deus, ele apareceu ali para Pedro, Tiago e João, e então Pedro falou o quê? Vamos fazer uma tenda, e vamos morar aqui. Quando Deus está operando, irmãos, nós queremos ficar ali. Ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Então, é uma experiência que nós podemos ter com Deus, é um clamor ao Senhor, para que Deus possa trabalhar no nosso coração, para que Deus possa moldar a nossa vida, porque através da oração nós vamos parecer com Ele. Se nós estamos gastando muito tempo com os irmãos, isso é precioso, mas isso é uma parte. A parte melhor é aquela que o Senhor falou para Maria. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. A melhor parte é estar aos pés do Senhor. A melhor parte não é propriamente estar fazendo essas coisas todas. Isso é rico, isso é tremendo, mas não é a melhor parte. Descobrimos muitas coisas sobre a comunhão, mas temos que admitir que perdemos muitas coisas sobre a oração. Porque de fato, quando nós não conhecíamos dessas coisas todas, nós orávamos mais. E é isso que nós temos que admitir, que com aquela ignorância que tínhamos, mas que com muita oração, Deus operava milagres. E hoje, com o conhecimento, sem oração, então, onde estão os milagres? Onde está a salvação? Irmãos, esses irmãos experimentaram conversões, 3.000, 5.000, operação de Deus, milagre. O livro de Atos está coberto disso aí, porque havia oração, 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 comunhão com Deus, Deus trabalhando essas coisas. Então Deus estava operando o tempo todo esse milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, e eu vou parar aqui. Eu vou parar, porque eu vou parar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, o exercício, oração é um exercício de submeter a minha vontade à vontade de Deus. Amados, o próprio Jesus orou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Qual de nós, irmãos, já não pensou: Deus, passa de mim esse cálice? Senhor, nós já oramos assim, irmãos. Jesus, quando ele orou, ele colocou o seu coração. Aqui tem uma coisa muito importante. Nós não sabemos que Deus quer tratar essa questão da nossa vontade. A minha comida é essa. Qual é? Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu ministrei no Chile, no encontro de pastores, e Deus estava falando muito com aqueles irmãos ali no Chile. Louvado seja o Senhor. Gerando quebrantamento, confissão, restituições, muitas coisas. Mas naquela noite, era uma noite muito fria no Chile, e o salão, igual nós estamos aqui, ele tinha aqueles aquecedores, não estou me lembrando o nome agora, mas calefação. Então tinha aquela calefação assim, meia dúzia, num salão como esse. Aí quando terminou a reunião, eles disseram que tinha que desligar, e ficaria muito frio desligado. Eu vendo o que Deus fez, naquela noite queria falar àqueles pastores, aquela nação, pastores de toda a nação, um grupo muito grande de irmãos. Eu pensei, se eu for para o quarto, porque Deus estava colocando no meu coração uma carga de oração. Eu não posso orar lá no quarto, porque tem 6 irmãos lá, e como é que eu vou orar lá?
Aqui no salão não tem calefação, lá fora não posso, frio. E depois eu tive que chorar e pedir perdão a Deus, porque em parte eu entendi que Deus queria que eu pegasse aquele monte de coberta e passasse a noite orando, ainda que não tivesse calefação naquele salão. Eu tinha ido dormir, eu fiquei com o meu espírito triste assim, porque o que Deus me pediu foi para orar. Irmãos, o nosso corpo, até essa questão toda física, emocional, você sabe que o Espírito Santo algumas vezes te chama para orar, e você fala: Deus, eu vou dormir. Já aconteceu isso várias vezes, você sabe disso. Uma das coisas tremendas de Mateus 17, foi Deus que levou aqueles homens para o monte, conhecido como Monte da Transfiguração. Nós temos que experimentar quando Deus chama, porque quando Deus chama, é como se Ele colocasse a mesa, é um banquete. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e não fazermos a nossa vontade, mas fazermos a vontade de Deus, é submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. Romanos no capítulo 12, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, meditem aqui comigo. Tem coisas várias que nós não queremos entregar. Porque a gente pensa assim: puxa, se eu entregar isso para Deus, é aquela irmã que está orando por aquele rapaz. Se eu entregar isso para Deus, Ele me toma. Irmãos, não é conflitante quando a gente pensa assim? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas tem coisas que a gente tem uma sensação contrária, e você quer reter, quer segurar. É por isso que quando nós estamos orando, e Deus nos leva à confissão de pecado, a quebrantamento, a convicção de que nós temos que confessar, aí você começa a pensar: se eu confessar isso, acabou minha reputação. Não é isso? Isso eu tenho que guardar para mim, eu levo para o túmulo, e está enterrando você mesmo. Porque de fato, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que quer nos convencer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós temos que orar para submeter a nossa vontade, a nossa vida a Deus. Entregar as coisas para Deus não vai ficar ruim. Tem gente que diz assim: eu vou te entregar para Jesus, mas é só para atacar, entregou nada. Isso seria muito bom se entregasse mesmo. Aí já é aquela linguagem da apelação, a mulher fala para o marido dentro de casa: só Jesus te transforma. Mas isso não é oração não, é agressão. Isso é ataque. Irmãos, nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, agradável. Pode dizer para o seu irmão: olha, entrega para Jesus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Fala para ele: acorda. Pode acordar, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pode até avisar para ele que está terminando. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluias. Irmãos, será que Deus, Ele tem uma má vontade de abençoar você? Pensa nisso, irmãos.
Quando o filho chega para os pais e o filho pede alguma coisa, aí ele diz para os pais, primeiro, o pai não tem que estar fazendo toda a vontade dele, não é verdade? Nós, os pais, temos que dizer, olha, meu filho, vamos considerar isso e aquilo. Isso não é legal. Isso não é bom para você. Eu quero que você entenda, não é bom para você. Irmãos, nós sabemos que tem coisas que se nós dermos, alguém pode me corrigir, mas tinha acho que 613 leis. Tinha pelo menos 366 não nas leis de Deus. Um não para cada dia. Como é que a gente forma mais as pessoas? É com o não. Não é isso? Dá para entender isso? Olha, irmãos, algumas vezes nós vamos ter que dizer não. Isso pode formar mais as pessoas. Era assim a lei de Deus. Tem até um não sobrando aí. 365 dias. O ano bissexto. Irmãos, é não, algumas vezes é não, e Deus fala não, não, e tem coisas que lá na frente você entende, puxa, Deus foi sábio, que bom que a resposta foi não. Irmãos, é um trabalho de submeter a nossa vontade, à vontade de Deus. O que Deus está gerando com isso na nossa vida o tempo todo? Relacionamento, conhecimento de Deus, intimidade com Deus. Nós que aprendemos essas coisas tão tremendas da igreja, irmãos, nós temos que aprender a orar dentro desses princípios da palavra, porque Deus sabe de tudo. Romanos 11, 33 até 36, nós cantamos esse cântico, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus pensamentos. Irmãos, Deus é tremendo, é uma riqueza que nós não temos. Nós queremos parecer com Ele, nós queremos ser igual a Ele, nós queremos que Deus trabalhe essas coisas em nós. Então o Espírito Santo está gerando no nosso espírito a vida de Deus, e é um processo de oração que tem que mudar a nossa vida. Essas coisas nós temos que mudar pela oração, irmãos. Às vezes nós queremos mudança fazendo mexericos uns com os outros, fofocas uns com os outros, contando uns para os outros, sem orar. Isso não é a vontade de Deus. Isso não tem sabedoria, não tem riqueza nisso, irmãos. Quando a Bíblia nos ensina a preferir o irmão em honra, a pensar o melhor do irmão, a igreja está pior, porque eu estou pior. Se eu tomar essa carga e começar a orar, irmãos, a igreja será mudada, porque eu estou mudado pelo poder da oração. A visão está sendo agora empanada, pálida, a visão está perdendo, de alguma forma, algum princípio que já foi tão claro. Irmãos, eu estou perdendo a visão, mas eu vou orar, Senhor, abre a visão, porque quando Deus me der a visão, eu não vou ficar me queixando dos irmãos, mas eu vou colocar diante de Deus, e o primeiro a ser transformado vai ser eu. E a partir do momento que Deus então trabalha para que então a minha vontade seja submissa à vontade de Deus, eu vou experimentar essas coisas de Deus.
Quando nós tivermos uma opinião sobre um presbítero, nós temos que orar, e orar, e orar. Senhor, tu usaste a mula. Não é isso? Irmãos, Deus tem poder para fazer, para operar. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. O que nós não podemos é ficarmos com críticas. Temos que quebrantar o nosso coração diante de Deus, e quebrantar o nosso espírito, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. A igreja, em nome de Jesus, ela vai cumprir o seu papel com a oração, com os milagres que Deus vai operar através da igreja. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver poder de Deus, operação do Espírito Santo, salvação. O livro de Atos é isso, mas os irmãos tiveram que perseverar em oração, os irmãos tiveram que permanecer, que ficar em Jerusalém, e é tremendo pensar nessa revelação que o ficar é Ele. Eu tenho que estar entendendo que Ele está dentro de mim, eu estou dentro dEle, e isso muda a igreja totalmente. Aleluias. Vamos orar, irmãos, e vamos colocar tudo que Deus nos falou. São 15 slides, amanhã eu termino. Estamos no 7º, talvez. Amanhã nós terminamos. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar isso diante de Deus. E vamos pedir ao Senhor para falar conosco, para trabalhar em nós. Eu tenho um ponto que é o ponto final, que ele não é um ponto, ele é a igreja. E nesse ponto eu quero amanhã gastar esse tempo com os irmãos, porque nós vamos resgatar muitas coisas diante de Deus. E eu estou pedindo ao Senhor algo, que amanhã nós falaremos com mais tempo diante de Deus, colocando para os irmãos que Deus quer fazer de cada um de nós uma casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Nós somos a casa de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo vai nos falar sobre isso profundamente, porque nós vamos voltar a ser casa com a graça de Deus. Muitos perderam a visão de casa, e Deus quer trabalhar nessa casa, nesse coração, através de mim. Eu sou a igreja. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que já nos dê nessa etapa uma revelação das coisas que Ele está falando, para mudar a nossa vida de oração. Deus é testemunha, eu quero você já orando, ouvindo o Espírito Santo. Deus é testemunha, que eu já senti na minha vida como incapaz, incompetente, ou de alguma forma fracassado, porque eu não ensinei, não consegui transmitir, não consegui fazer isso, a igreja orar. Mas eu estou pedindo ao Senhor que Ele nos dê um entendimento renovado sobre isso. E eu quero contar umas experiências para os irmãos, do que Deus tem feito sobre isso com a minha vida, e como que o Espírito Santo tem me levado como uma casa de oração, e eu estou me derramando diante de determinadas situações, e tem coisas tremendas acontecendo. Eu quero te pedir para orarmos, e nós vamos pedir ao Senhor para nos trazer essa revelação. É você e Deus, é você e o Espírito Santo de Deus.
Toca em você. Depois nós vamos cantar o cântico que Deus tem dado aos irmãos aqui. Paizinho, eu sei que precisamos de um milagre sobre a oração. Tu sabes quanto tempo temos gasto com coisas que são muito boas, mas o melhor de tudo isso é relacionar-se contigo. E eu sei, Senhor, que Tu deixaste, Senhor, essa revelação, esse instrumento, essa ferramenta que é a oração, esse segredo que é a oração. Paizinho, Tu sabes que tem sido uma batalha isso entre nós, e nós temos perdido essa batalha, mas nós oramos, Senhor, Te pedindo, opera um milagre. Deus, muda a nossa vida de oração. Levanta-nos como essa casa de oração. Traz revelação do Espírito Santo sobre isso. Os discípulos pediram a Ti, ensina-nos a orar. Deus, Tu nos ensinaste a orar. A oração do Pai Nosso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, renova a oração na igreja, que não seja algo fora, mas dentro. Deus, não deixa que essa palavra seja só alguma coisa que está acontecendo fora, mas eu quero Te pedir, começa a trabalhar dentro, no interior, na vida dos meus irmãos. Senhor, que haja um quebrantamento, uma unção, Senhor, sobre a igreja. Deus continua nos falando sobre isso. Coloca peso no nosso coração, de nos separar para orar. Deus, levanta-nos pela madrugada. Deus, Tu vais nos falar muito sobre isso, mas vamos, Senhor, nas caladas da noite, às vezes no amanhecer, quando tudo está quietinho, Deus, em nome de Jesus Cristo, faz algo novo sobre nós. Que chamemos uns aos outros para orar, que possamos, Senhor, trabalhar tudo na oração, entender que tudo é movido pela oração. Em nome de Jesus Cristo, nós Te clamamos, Senhor. Coloca isso dentro do nosso coração, com arrependimento, Senhor. Traz arrependimento, quebrantamento, humilhação, perdão, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para um grande avivamento, um grande mover de oração. Esses profetas como Jeremias, como Abacuque, como Joel, Senhor, outros profetas, eles sabiam, Senhor, que a promessa só se cumpriria pela oração. Em nome de Jesus Cristo, ensina-nos a orar. Continua falando conosco, Pai. Te pedimos no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com esse cântico, e você pode orar. Aleluia. Vamos orar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a
tua vontade na terra como no céu. Teu reino na terra como no céu. Teu reino. Pai nosso, que estás no céu, santo, santo é teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, teu reino na terra como no céu, teu reino vem. Diga: teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Pois teu é o reino, teu é o poder.
pois teu. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino. Aleluia. A palavra que o Senhor traz à igreja essa noite é que não fazemos porque nos falta sede, nos falta fome. Nós estamos fartos, estamos acostumados. Se não temos sede, Deus não vai saciar a nossa sede. Se achamos que é suficiente aquilo que temos, não vamos aprender a ter uma vida de oração, assim como nos ensinou o Senhor, mecanicamente. Não é a disciplina do nosso tempo, é fome e sede. Que nós busquemos essa fome e essa sede de Deus, para que a igreja possa responder ao chamado que o Senhor está trazendo essa noite. Deus quer restaurar a profecia na igreja, a revelação na igreja. Recebe essas palavras que vêm do Senhor e entrega. Nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo. Aqueles atos do Espírito Santo renovava a igreja, e hoje nós estamos escrevendo a nossa história, a história da igreja. É a nossa vez de Deus operar milagres, de Deus curar os enfermos, tudo pela oração. É a nossa sensibilidade ao Senhor, ao Espírito Santo. Quero que você, hoje à noite, tenha essa convicção do Espírito Santo. Às vezes, eu disse isso ontem lá em Vitória, a gente pensa que não estava ministrando essa palavra. Às vezes nós pensamos que o avivamento é a tampa voando, mas é o fundo caindo. Hoje deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, convicções. Algumas vezes depois da palavra, nós temos que sair mal conosco, dizendo: Deus, muda essas coisas dentro de mim. E as coisas podem ser mudadas. Muitas coisas aconteceram com pessoas que foram para o quarto e durante a noite foram batizadas no Espírito Santo. Deus trouxe convicção de pecado, revelação, restituição. Deus mudou a vida de pessoas. Hoje, mais cedo, Deus me mostrou uma águia e ela voava livremente, assim, ela dava
como se fosse um loop, e voava de uma forma livre, né? E eu entendi que isso tem a ver com essa vida de oração, né? Que o Senhor quer que a gente decole no Espírito Santo, né? Que a igreja seja livre para voar, né? Se alguém tem mais alguma palavra de Deus, nós vamos terminar nesses próximos minutinhos. Eu queria cantar um cântico bem conhecido com a igreja, assim, um cântico que a igreja conhece, um cântico para a gente terminar. Se você tem uma visão, uma revelação, uma palavra, se você tem algo importante dentro do que Deus nos falou para confessar à igreja, faça isso agora, nesses 2, 3 minutos, e depois nós vamos terminar com um cântico. Louvado seja o Senhor. Marcos ou Marinaldo aqui, qualquer um dos irmãos, você quer falar comigo? Tá bom. Tão tremendo, irmãos, que o que Deus faz é dentro, é no nosso interior. Às vezes ficamos como que esperando dos outros, quando Deus está esperando de mim. Quando de fato tudo que Deus está falando é para mim. E eu sou esse culto ao Senhor. Eu sou esse templo de oração. Eu sou essa casa de oração. Isso muda tudo, muda tudo. Já pensaram os irmãos, se essas casas todas, depois do retiro, se nós nos espalharmos para onde nós formos, o que Deus pode fazer com um homem de oração, uma mulher de oração? Nós temos que tomar posse desse poder, dessa revelação, disso que Deus quer falar conosco. Vós, porém, amados, edificando-vos a nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo.